Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Graça e paz de Cristo para todos vocês. Meus irmãos, eu convido vocês a abrirem as Escrituras Sagradas no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 12. Mesmo assentados como vocês estão em reverência à palavra de Deus e ao Deus da palavra, vamos estar fazendo uma leitura de um texto muito conhecido. Lucas 12, do verso de número 13 ao verso de número 21. Se você encontrou, diga graças a Deus. Se você não encontrou, nós esperamos tranquilamente para que todos possam compartilhar da palavra de Deus. Amém? Eu vou estar fazendo a leitura e você pode estar acompanhando aí na sua Bíblia, tá bom? Nos diz assim a palavra do Senhor. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor ou árbitro entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste ou não depende na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância ou com fartura. Glória a Deus. E arrazoava ou pensava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te ou alegre-se. Mas Deus lhe disse: Louco, ou insensato, ou sem juízo. Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nós te agradecemos, em nome de Jesus, pelo privilégio de estarmos na presença do Senhor, no dia do Senhor, na casa do Senhor, com a palavra do Senhor diante de nós. Mas rogamos, na autoridade do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa aplicar a Tua palavra no nosso coração. Meu Deus, o meu objetivo aqui nessa noite é que o nome do Deus triuno seja glorificado e exaltado mais e mais, e que a Tua igreja que veio aqui seja edificada pela Tua palavra. Eu sou pó e cinza, um vaso nas Tuas mãos, e me disponho a ser usado por Ti nessa noite, para a glória do Teu nome. Fala conosco por intermédio da Tua palavra. Nós te oramos assim, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A nível de introdução, meus irmãos, a palavra do Senhor nos mostra, principalmente no livro, os evangelhos nos mostram isso e nos confirmam isso. Eu creio que isso acontece sempre comigo, vez ou outra, e acho que também já aconteceu com você, ou vez ou outra acontece. Determinadas pessoas que têm algum tipo de problemas ou, quem sabe, está passando por uma situação desconfortável, e tal de situação desconfortável, ela chega a ir além das suas forças. Em outras palavras, aquilo que está diante de você, ou diante do seu alcance, você pode fazer. Mas aquilo que extrapola as suas forças, que vai além de você, com certeza você vai ter que pedir ajuda. E eu creio que a ajuda que você pede é a ajuda de Jesus.
A palavra do Senhor nos mostra, os evangelhos também nos mostram, eu disse a nível de introdução, não precisa abrir a sua Bíblia, tá? No texto sagrado, é um texto bem próximo, muito conhecido, lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, ao qual a palavra do Senhor nos mostra duas pessoas, dois personagens, com situações completamente diferentes, ao qual aquilo que estava diante de si, eles fizeram. Mas a situação foi além das suas forças, e procuraram ajuda da pessoa certa, e foram até Jesus, e o texto sagrado nos mostra que Cristo Jesus resolveu tranquilamente os seus problemas. É uma lição para a gente. Exemplo, a palavra de Deus nos mostra que um homem chamado Jairo, principal da sinagoga, o texto nos diz que de repente esse homem se prostra aos pés de Jesus, clamando a Jesus que vá à sua casa, porque a sua filhinha de 12 anos está morrendo. Eu creio que ele como um pai, o que esteve ao alcance desse pai fazer pela sua filha, ele fez. Todos os seus recursos ele fez, ele foi até o fim, mas quando viu que a situação estava além das suas forças, ficar parado, vendo a filha morrer, diante daquela situação, ele disse, eu não vou ficar aqui, eu vou pedir ajuda, e foi. E se prostra aos pés de Jesus. E ao meu ver, pessoas que se prostram aos pés de Jesus, das duas uma, ou se prostra para pedir, ou se prostra para agradecer. O Jairo se prostrou para pedir, implorando, a minha filhinha de 12 anos está morrendo. Eu imagino o desespero e o coração desse pai. Você que é pai, eu creio que sabe muito bem que tipo de situação é essa. E o texto sagrado nos diz, para a felicidade do Jairo e para a nossa, Jesus foi com ele. Mas a caminho da residência do Jairo, o texto sagrado nos mostra uma outra pessoa, uma personagem, desta feita uma mulher, sofrendo há 12 anos, de um fluxo de sangue, um problema hemorrágico do tipo feminino, onde o texto sagrado nos diz que ela já vinha sofrendo há 12 anos com isso, a idade da filha do Jairo. O texto nos mostra também que ela já tinha passado na mão de vários médicos, doutor fulano, doutor Beltrano, doutor Cicrano, e assim sucessivamente, e ninguém resolveu. E o texto nos diz que a grana que ela tinha, o dinheiro que ela tinha, acabou. Quando ainda se tem dinheiro, ainda dá para se resolver alguma coisa aqui nessa terra, mas quando o dinheiro acaba, não tem mais para onde ir. E no Evangelho de Marcos nos relata esse texto na sua narrativa, ao ponto de dizer que a situação, em vez de ir para melhor, estava indo para pior. O negócio, em vez de ir para frente, estava indo para trás. Mas Marcos, narrando esse texto, diz que ela razoava ou pensava consigo mesmo, se ao menos eu tocar na orla da sua veste, eu serei curada. E ela foi, e tinha uma multidão, e ela furou o bloqueio, e silenciosamente, sem expor o seu problema a ninguém, nem fazendo drama do que estava passando, mas silenciosamente, calmamente, tocou lá na orla de Jesus, nas suas vestes, e sentiu que naquele momento ela estava curada. O texto, na sua narrativa, descreve, para adiantar a história, Cristo Jesus diz, quem me tocou? Os discípulos olham para ele e dizem, mestre, tem tanta gente aqui, você ainda pergunta, quem me tocou? Ele diz, olha, alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim poder saiu poder. E o texto nos diz que aquela mulher trêmula, não podendo conter-se com aquilo que aconteceu consigo, um milagre, foi até Jesus, Jesus resolveu, e o texto diz que ela se prostra aos pés do Senhor. Jairo se prostra para pedir, ela se prostra para agradecer, e relata e descreve tudo aquilo que aconteceu consigo, dando um breve testemunho ali, diante de todos, e eu creio que o Jairo estava presente, porque o destino era a residência do Jairo, o Jairo viu aquilo ali, e tem uma plena certeza que aquilo ali serviu para aumentar também a sua fé. E Jesus, na sua maneira dócil, amorosa, carinhosa de tratar as mulheres, que elas eram muito discriminadas naquela época, ele a trata de filha. Filha, levanta-te, vai em paz, a tua fé te salvou. Oi, irmãos, problema resolvido. Mas faltava o problema do Jairo. E o texto nos mostra que quando ele está chegando lá na residência do Jairo,
A turma lá da residência do Jairo diz: não incomodas mais o mestre, porque a tua filha morreu. O texto sagrado me mostra, me transporta para João, capítulo de número 11. Semelhante o texto, e quando Jesus chegou lá, para resolver a situação do Lázaro, aí uma das irmãs do morto disse o quê? Se o Senhor tivesse chegado aqui, o meu irmão não teria morrido. Irmãos, a lógica humana, a nossa lógica humana terrena, afetada pelo pecado, há determinadas situações que nos dá a entender que Jesus é aquele que chega atrasado diante de tais situações. Não incomodas mais o mestre, a menina morreu. Se o Senhor tivesse chegado aqui, o meu irmão teria morrido. Até parece que Cristo chegou atrasado. Mas as Escrituras Sagradas nos mostram que Cristo é o Senhor do tempo. E Ele nunca chega atrasado ou chega adiantado, Ele sempre chega na hora. E Ele resolveu lá a situação do Lázaro e iria resolver também a situação daquela garota. Cristo disse: olha, ela não está morta, mas dorme. E o texto sagrado nos diz que eles riram de Jesus. E rir de Jesus é coisa séria. Para mim é. Cristo leva consigo Pedro, Tiago e João e o pai da garota, entra lá no quarto, pega na mão dela e diz: menina, eu te ordeno, levanta-te e anda. E o texto sagrado nos diz: o Espírito volta para aquela garota. E ela se levanta. E ela anda. E todos ficam maravilhados com aquele milagre. Dois personagens, um homem e uma mulher. Situações completamente diferentes, que estavam além das suas forças e do seu alcance, mas foram até Jesus e Jesus resolveu os seus problemas. Será que não é assim também conosco? Onde há situações que chegam ao nosso limite, Senhor, não dá mais, me ajude. E se pedir para dar testemunho, eu creio que cada um aqui tem um testemunho para dar daquilo que Cristo realizou na sua vida. Meus amados irmãos, nós estamos num texto ao qual nós lemos, que nos mostra uma situação quase que meio que semelhante. O texto sagrado nos diz, acompanhe comigo aí na leitura, tá? Nesse ponto, o homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Lucas descreve um homem, um personagem, ele não dá um nome, um homem de repente no meio da multidão clama, chama a atenção de Jesus por intermédio das suas palavras. Ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Ele também era um dos mais que tinha um problema para ser resolvido. Eu creio que o que ele pôde fazer para tentar resolver o problema com seu irmão, ele fez. Mas chegou ao limite, que não dá mais. E o problema é um problema financeiro, um problema com assunto de herança, repartição de bens, coisa dessa natureza. Irmãos, isso é complicado. Acompanhando um caso dessa natureza, em Goiás, um senhor faleceu e deixou vários hectares para 2 irmãos gêmeos. E os irmãos gêmeos não estavam entrando em acordo com respeito à divisão dos hectares das terras. Moral da história: um irmão acabou matando o outro. Graças a Deus, o texto aqui não descreve que chegou a esse ponto. Mas, do jeito que as coisas estão por causa de herança, há famílias até que brigam, né? E se matam por causa disso. Mas ele tinha um problema. E levou Jesus para que Jesus pudesse resolver o seu problema. O que me chama a atenção é a maneira como ele aborda Jesus. O que me chama a atenção é a maneira como ele trata Jesus. Mestre, ordena. Bonito, irmãos. Ele quer ouvir a palavra de um mestre, de uma pessoa sábia, de um nível de intelectualidade muito alto. Uma pessoa que pode transmitir uma palavra de sabedoria ou resolução para um problema. Mas também ele diz: ordena a meu irmão. Logo, aquele que ordena, automaticamente ele é revestido de autoridade.
porque só pode dar ordem quem é revestido de autoridade. Então ele vem em Jesus, a pessoa não poderia resolver o seu problema. Mas, irmãos, os versos de número 14 e 15 são surpreendentes, porque irá nos mostrar que Jesus não vai resolver o seu problema. Não vai resolver. Cristo responde: homem, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vós? Poxa vida, chamar Jesus para resolver questão financeira de família. Um irmão que estava discutindo com o outro. Ordena que me dê a herança, aquela parte, etc. e tal. E, amados irmãos, a palavra nos mostra que Cristo, o seu propósito e objetivo não foi dividir bens, repartir bens de irmãos. Mas a palavra nos mostra que Jesus veio para salvar e buscar o que estava perdido. Os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Perdoar pecados, dar vista aos cegos, curar os enfermos, ressuscitar mortos. A missão do nosso Senhor, proclamar o reino de Deus, dividir bens. Nos dias de hoje, né? Meu querido, tem um fórum ali pertinho. E você pode procurar um especialista, um advogado que saiba lhe orientar, lhe informar melhor com respeito a esse assunto. Agora, Cristo dividir bens. Mas não para por aí. Então, lhes recomendou. Veja que a recomendação de Jesus não é só para aquele homem. A recomendação de Jesus é para os discípulos. A recomendação de Jesus também é para a multidão que ali estava presente. E a recomendação de Jesus é para mim e para você também. A recomendação de Jesus foi para todos. Ele disse: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não depende da abundância dos bens que ele possui. Meus irmãos, daí já deu a entender que Jesus não iria resolver o seu problema. A recomendação de Jesus nessa noite para mim e para você é: tende cuidado. Às vezes nós estamos passando por uma determinada situação que a gente não está tendo uma visão boa daquela situação, mas quem está ao nosso redor está vendo melhor que a gente. E às vezes está dando um toque, e às vezes está dando um conselho. Rapaz, vai devagar, toma cuidado, não é por aí, tem calma. Dorme um pouco, descansa, refresca a mente. Quando Cristo diz àquele homem, à multidão, tende cuidado, é porque tal situação ou tal assunto estava já no vermelho. Quando recebemos uma orientação do Senhor e também da sua palavra, ao ponto dele dizer: tome cuidado, cuidado, cuidado por onde você anda, cuidado com o que você faz, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você escuta, cuidado onde você pisa. Cuidado com o que você está fazendo. Quando entra nessa expressão, cuidado, é porque a situação já está no vermelho. Tende cuidado e guardai-vos. Meus irmãos, o sábio Salomão, lá em Provérbios, capítulo de número 4, ele diz: de tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele é que procede as fontes da vida. É daqui de dentro que sai os desejos. E se ele não estiver guardado, algo pode entrar e embaraçar o que está aqui dentro quando pensar que não, a coisa fica feia. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Olha o problema dele aí. Avareza, apego a bens materiais. A vida de um homem não depende da abundância dos bens que ele possui. Meus irmãos, ninguém chegou para dar a ficha desse cidadão a Jesus. Ó, Senhor, ele é assim, 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 assado. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 2, lá no finalzinho, vai dizer que ninguém precisava dizer a Jesus quem era o homem, porque ele bem já sabia o que se passava no coração do homem. Ele sabe muito bem o que se passa no meu, no seu, nos nossos corações. E desse homem também. Cristo diagnosticou um problema. Avareza. Avareza. Mas, meus irmãos, para a alegria daquele homem e para a alegria nossa,
O texto sagrado me mostrou que Jesus não resolveu o seu problema externo, mas trouxe uma solução para resolver o seu problema interno. O que eu quero dizer aqui nessa noite para você é o seguinte: se você está colocando algo diante do Senhor, ao qual você está esperando Ele resolver, e quem sabe Ele não está resolvendo aquilo que você quer externamente, Ele pode muito bem, pelas suas circunstâncias soberanas, e também por intermédio da sua palavra, trazer solução para resolver primeiramente um problema interno. Isso acontece. Esse foi até Jesus para resolver o seu problema externo. Mas Jesus iria trazer a solução para um problema interno, ao qual ele não sabia. Então não se surpreenda se de repente você está colocando algo diante do Senhor, Ele não está resolvendo externamente, mas quem sabe Ele está mostrando uma solução ou algo para resolver um problema interno. E isso, vez ou outra, acontece comigo. É como se Ele estivesse dizendo assim: meu filho, primeiro eu não tenho que resolver o que está lá fora, primeiro a gente tem que resolver o que está aqui dentro. Quem vai até Jesus nunca volta de mãos vazias. Sempre volta trazendo um ensinamento da parte do Senhor. Que não seja uma resolução externa, mas a solução para um problema interno. Quem sabe Jesus está dizendo: eu quero tratar primeiro aí o que está dentro, para depois resolver o que está lá fora. O texto sagrado nos diz: e lhes proferiu ainda uma parábola dizendo... Olha o ensinamento de Jesus. Uma parábola, uma ilustração, uma história, onde ele se utilizava de personagens, figuras do seu dia a dia. Montava-se ali uma história, contava aquela história, mas o seu significado ele não pode ser literal. O significado de uma parábola ela é espiritual. Estamos lidando, a partir do momento, com mistérios do reino de Deus. Ele lhes proferiu uma parábola dizendo... Veja que a parábola não é só para aquele homem. A parábola não é só para os discípulos. A parábola é para todos. Tinha uma multidão. E a parábola é para a gente também. Ele lhes proferiu uma parábola dizendo... O campo de um homem rico produziu com abundância ou com fartura. Glória a Deus. Aleluia. Se for de forma lícita, amém. Não é verdade? Produzir de forma ilícita, desculpa a expressão, na base da enrolada, não dá, né? Não dá. Mas produzir de forma lícita, glória a Deus. O que dá-se a entender nessa história, nessa parábola, é que um homem tinha um campo e investiu naquele campo, o campo era seu, e investiu naquele campo, e lá na frente ele teve um retorno. Retorno. Investiu, teve retorno. O campo produziu com abundância, fartura, bênção. Bênção mesmo. E arrazoava, ou pensava. Ele, nessa hora, era o seu psicólogo. Ele dando conselho para ele mesmo. Né? Conselho de ninguém. O texto diz assim, interessante. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Irmãos, imagina só, no tempo de hoje, uma seca tremenda dessa aí, camarada fazer um investimento no campo e de repente o campo produzir com fartura, ao ponto de dizer: eu não sei o que fazer com tanta bênção. Eu não sei o que fazer com tantos frutos, eu não sei. Você já imaginou a abundância chegar de uma forma que a pessoa diz: eu não sei o que fazer. Pela descrição do texto, nos mostra que o negócio foi grande. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: a solução chegou, né? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: descansa, come, bebe e regala-te.
ou alegre-se. Meus amados irmãos, no ramo empresarial, nos assuntos desse mundo, da terra, o que dá-se a entender é que esse homem aqui, ele agiu com sabedoria. Nos negócios dessa terra, nos assuntos empresariais dessa terra, o que dá-se a entender é que esse homem agiu com sabedoria. Se você for comparar essa parábola aqui com a parábola lá do Lucas, capítulo de número 15, do filho pródigo, era um caso semelhante, porque o mais moço pediu a parte da herança ao pai, não é assim? Herança, é outro avarento, só pensava em dinheiro. Pediu a parte da herança ao pai, antes do tempo. E o texto diz que ele foi embora, partiu para uma terra distante. Até parece que o problema era o pai, né? Não quero ficar perto dele, não. Eu quero ir para bem longe dele. E foi embora para uma terra distante. E o texto diz que ele gastou tudo, torrou tudo de uma forma descontrolada. Então há pessoas, e como diz uma certa música secular, que dinheiro na mão é vendaval, né? Tem gente que não consegue controlar, e quando vem às suas mãos, rasga tudo, torra tudo. Sem fazer uma reserva, sem pensar na manhã, torrou tudo, novo garotão. No seu retorno, o filho mais velho do pai disse, né? Ele gastou o dinheiro com as prostitutas, com as meretrizes, então a grana dele foi embora nesse ramo aí. Inexperiente, sobreveio uma grande fome naquele país, começou a passar necessidade, ainda conseguiu um emprego para trabalhar cuidando de porcos, mas ninguém lhe dava nada. Se fizermos a comparação desse homem aqui, dessa parábola, com a do filho pródigo, esse aqui foi mais sábio. O outro rasgou tudo. Esse aqui não, espera aí, eu vou guardar. Eu vou destruir os meus celeiros, reconstruir outros maiores, depositar ali, e tenho muitos bens para muitos anos. E o que o homem gosta nessa vida, meus irmãos? Comer, beber, descansar, e se alegrar os prazeres do mundo. Eu tenho. Mas, amados irmãos, analisando cuidadosamente o texto, os versos que nós lemos nos mostra, desde já, o insensato. Primeiro, ele põe a sua confiança nos seus bens. A vida de um homem não depende da abundância dos bens que ele possui. Colocou a sua confiança nos seus bens. Um egoísmo de parte maior. Meus celeiros, meus bens, meus frutos, minha vida. Tudo é meu. Não cria na providência de Deus. Como diz o pastor, reverendo Cid Caldas, pastor da igreja presbiteriana de Copacabana, lá no Rio de Janeiro, reverendo Cid Caldas disse que o Deus que dá a vida é o Deus que sustenta a vida. Ele não cria na providência divina, cria nos seus bens. É meu, tudo meu. Irmãos, nós devemos saber que tudo o que nós temos, primeiramente, é dado por Deus. Tudo vem do alto para baixo. Nós somos apenas administradores daquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Nada do que nós temos é nosso. Porque se fosse nosso, no dia da morte, a gente levava tudo junto, né? Aproveitando que só vai o corpo no caixão e tudo fica. Isso é meu. É meu. E bom se a gente dissesse, é nosso. É para servir. Um egoísmo aqui imenso. Meus bens, meus celeiros, meus frutos, minha vida. Um pastor presbiteriano já falecido, ele falou algo bem interessante com respeito àquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos como bênção. Como administrar? Meu irmão, até o seu salário pode ser pouquinho, mas é bênção de Deus na sua vida. Porque é adquirido de forma digna,
do suor do teu rosto comerás o teu pão. Se vier algo mais com fartura ou abundância, glória a Deus. Mas aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, nós devemos saber administrar, porque nós somos nessa vida mordomos daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Um pastor presbiteriano já falecido, ele disse algo bem interessante. Ele disse 3 métodos interessantes para você saber administrar aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, nas suas mãos. Primeiro, quando Deus nos dá algo, tudo é pela graça, né? Primeiramente, nós não podemos esquecer disso. É graça de Deus. O que temos é a graça de Deus. Um favor imerecido do Senhor para com as nossas vidas. O que Deus te dá, ou o que Deus me dá, primeiro, é para o meu sustento e é para o seu sustento. Lembrando das palavras do reverendo Cid Caldas, o Deus que dá a vida é o Deus que sustenta a vida. Segundo, o que fazer com aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos? Como bênção, ou pouco ou muito. Contribua para o reino. Se Deus está me abençoando, eu abençoo o reino. Amém? Amém. Bênção. Tem gente que gasta com o que não edifica e depois fica aí dor de cabeça, né? Então é bênção, é uma semente. O que Deus me dá, primeiramente, é para o meu sustento. Segundo, o que Deus me dá, eu abençoo o reino. Deus está me abençoando, eu abençoo o reino. E terceiro, se eu olhar para a minha direita, tem alguém que está precisando. Se eu olhar para a minha esquerda, tem alguém que está precisando também. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que nós vamos resolver o problema da pobreza. Que eu vou tirar aquela pessoa do buraco. Jesus mesmo disse, os pobres sempre tendes convosco. Sempre vai existir a pobreza nesse mundo. Agora, amenizar a situação do meu próximo, eu posso. Posso ou não posso? Posso. Eu vou dar uma ajuda aqui a fulano. Aí outro vem e ajuda também. Aí outro vem e ajuda também. E assim clareia um pouquinho mais a vida daquele que está necessitado. O texto sagrado nos mostra que esse homem tinha condições de contribuir para o reino, para o crescimento do reino. Tinha também condições de amenizar a situação de quem estava precisando, uma cestinha básica ali, etc. e tal. Vamos ajudar. Resolver a situação de fulano é outra coisa. Por favor, não estou dizendo isso. Mas amenizar, a gente pode. Pode ou não pode? Pode. Tudo meu. É meu. Celeiros, um fruto. Vou fazer isso. Até a vida ele diz que é dele. Para aqueles que estão prestes a completar 18 anos. Por favor. Se você conhece alguém, né? Espero que isso aqui não é com jovens da nossa igreja. Mas tem gente aí fora que estava prestes ou está prestes a completar 18 anos e diz o quê? Quando eu completar 18 anos, eu vou ser o quê? Dono da minha vida. Eu sou o dono do meu nariz. Eu já sou de maior. Eu vou para onde eu quero. Eu faço o que eu quero. E ainda tem gente que diz, a vida é minha. Na minha vida, manda eu. Se você conhece alguém que está pensando assim, essa pessoa está enganada. Jó, capítulo de número 14, verso número 5, diz, visto que os seus dias estão contados. Contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites dos quais não poderá passar. Os nossos dias estão contados. Os meses estão contados. Deus põe limite na vida das pessoas, ao qual não passa. Ao dia de nascer, mas também ao dia de partir. E aquele que acha que é dono da sua vida, a Bíblia mostra que é o dono das nossas vidas, é Deus. A minha vida nem minha é. A minha vida é do Senhor. Porque Ele sabe o dia que o Júnior vai partir. E Ele é que põe limites na vida do Júnior. Tu só vai até aqui, rapaz.
daqui não passa mais não. Então direi à minha alma. Pensava até que a alma era dele, né? Tens muitos bens para muitos anos, descansa, come e bebe e alegra-te. Salomão diz que ao homem está destituído fazer planos. Pode fazer, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Eu vou destruir os meus celeiros, construir outros maiores, armazenar tudo ali para a minha vida e vou gozar a vida. Como diz um certo cantor, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas Deus lhe disse louco. Mas Deus lhe disse insensato. Mas Deus lhe disse sem juízo. Esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Irmãos, ele não chegou nem a tirar ou quebrar um tijolinho lá do celeiro. Ele não chegou nem a tirar da mente os seus planos. Porque naquela noite a sua vida iria ser ceifada. O que tens preparado? Para quem será? Meus amados irmãos, tem tanta gente que se prepara só para essa vida. Desculpe a expressão. Quem se prepara só para esta vida é tolo. O crente em Jesus, ele se prepara. Ele não vai viver numa vida descontrolada. A gente se prepara. Quem está estudando para fazer um concurso, e etc e tal, colocar um negócio, nada demais. Mas aqueles que se preparam só para esta vida, são tolos. O crente, ele se prepara para essa vida, mas se prepara para passar uma eternidade com o seu Criador. Sábio é aquele que se prepara para esta vida, mas também está se preparando para passar uma eternidade com o seu Criador. A vida de um homem, disse Jesus, não depende da abundância dos bens que ele possui. Colocou a sua dependência nos bens. Um pastor presbiteriano falecido, ele fez a seguinte pergunta: do que depende a sua vida? Eu achei interessante, ele deu duas respostas, ao qual eu abraço. Do que depende a sua vida? Ele disse: a minha vida depende de uma reconciliação com Deus. O homem está nesse mundo aqui, na dependência de se reconciliar o mais rápido possível com o seu Criador. Conserte a sua situação com Deus. E o tempo da oportunidade, da reconciliação, é aqui e agora. Porque depois que partir, não há mais tempo para reconciliação. Há até um cântico espiritual que diz: reconciliai-vos já com Deus. O sábio diz: eu tenho que resolver a minha situação com o meu Criador agora. Arrependa-se dos seus pecados. Reconcilie-se com Deus o mais rápido possível. E segundo, do que depende a sua vida? A minha vida depende da palavra de Deus e do seu Santo Espírito. Se tirar a Bíblia do crente, anda em trevas. Salmo 119 diz o quê? Lâmpada para os meus pés, e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Sabe que a gente não tropeça aí, irmãos? Porque nós temos a palavra do Senhor
conosco, iluminando os nossos caminhos. Por isso que o crente não anda pisando em buraco, caindo aqui e ali. Porque ele tem a palavra de Deus constantemente. Ele depende da palavra de Deus para a sua vida. Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tirar a Bíblia do crente é trevas. Dependo da palavra de Deus e do seu Santo Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus nos dá o discernimento, a orientação certa nas decisões que nós devemos tomar e seguir. E aquele que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida e tem a iluminação da palavra de Deus no seu caminho, pode estar certo de uma coisa, ele está se preparando para ter uma eternidade segura com o seu Criador. Ele está. Porque a vida dele depende da palavra e do Espírito. Analise a vida de quem não depende da palavra de Deus e quem vive na ignorância do mundo aí fora. É triste. Eu fiquei triste com um colega de trabalho. Eu evangelizava ele. E uma noite ele chegou e disse, olha, quem sabe o que é certo e errado, não precisa ler Bíblia não. Eu disse, tá bom, meu amigo. Por você eu oro, todos os dias. Mas falar mais não dá. Chegou ao limite, né? Quem sabe o que é certo e errado não precisa ler Bíblia. Tome suas decisões. A vida de um homem não depende da abundância dos bens que ele possui. Do que depende a sua vida? De uma reconciliação com Deus. Eu dependo da sua palavra, do seu Santo Espírito comigo. Me prepara aqui para eu ter uma eternidade segura com o meu Criador. Tolo é aquele que se prepara só para esta vida. Sábio é aquele que se prepara para esta vida, mas também se prepara para ter uma eternidade segura com o seu Criador. Jesus resolveu o problema de duas pessoas aos quais chegaram os seus limites. Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Aí surge um terceiro personagem. Jesus resolveu também o seu problema. Jesus não resolveu o seu problema externo, mas estava trazendo uma solução para resolver um problema interno. Não se espante, não se assuste. Se Cristo não está querendo resolver primeiro o seu problema externo, quem sabe pelas circunstâncias ou pela palavra, Ele está dizendo, meu filho, eu tenho que resolver primeiro o que está aí dentro, para depois resolver o que está lá fora. Quem vai até Jesus, embora que receba um não, nunca volta de mãos vazias. Nunca volta. Sempre da parte do Mestre tem um ensinamento para as nossas vidas. Aquele homem ele não voltou frustrado. Eu creio que ele entendeu o problema que estava dentro dele. E Cristo Jesus diagnosticou o problema. Que Deus em Cristo Jesus muito vos abençoe, hoje e sempre. Assim seja.